Salve, cabeças pensantes! Antes de mais nada, obrigado por estar prestigiando nosso trabalho. Então vamos ao que interessa. Nós vamos fazer agora o exercício 1 do módulo 1 do nosso curso. Esse exercício é da Universidade Federal de Goiás. Então, antes de mais nada, vamos fazer um breve resumo do que foi o nosso curso. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma canetinha pra gente. Pronto, 0.7. Ok. Nós aprendemos o seguinte, né? Que quando a gente tem um elemento, nós temos essa relação de pertinência com um conjunto, correto? Quando nós temos um conjunto ou subconjunto, nós vamos ter uma relação de está contido ou não está contido, né? Em um conjunto. Quando a gente tem um conjunto, a gente tem uma relação de contém ou não contém um subconjunto ou conjunto. Só para a gente chegar e ter uma noção, né, de como é que a gente vai trabalhar. Vamos 0.7. Então vamos para a primeira. A primeira, de cara, a gente vê aqui que a gente tem uma representação de conjunto, mas antes a gente tem que ver se essa representação de conjunto a gente não tem como um elemento, porque como a gente tem relação de pertinência, lembre-se sempre, se eu tenho uma relação de pertinência, eu tenho que ver se eu tenho um elemento associado a esse conjunto. Então, vamos só para a gente ter uma noção, como a gente está falando de relação de pertinência, então, nesse conjuntinho aí que dessa primeira questão, 0, 1 e 2, quais são os nossos elementos? Vamos escrever quais são os nossos elementos. Nossos elementos é o próprio 0, 1 e o 2. Então, esses são os nossos elementos. Como a gente aqui está representado com chaves 2, então não vemos esse elemento aqui dentro. Na realidade, nós vemos como esse chaves 2 como um subconjunto desse elemento aqui. Então vamos só para chegar e ter uma ideia, vamos ver quais são os subconjuntos desse conjunto 0, 1 e 2. Os subconjuntos são o seguinte: é o conjunto subconjunto 0, 1, o 2, 0 e 1, 0 e 2, o 1 e 2, 0, 1 e 2 e o conjunto vazio. Então, esses são os subconjuntos, a gente aprendeu lá atrás como faz isso. Então, esses são os subconjuntos desse conjunto. Então, isso aqui nada mais é do que um subconjunto. Então, como a gente, na realidade, nessa relação de pertinência, a gente não fala de subconjunto em um conjunto, fala de elemento. Na de subconjunto, a gente fala subconjunto está contido ou não está contido no conjunto. Então, nesse caso aqui, a gente já pode dizer que essa alternativa é falsa. Vamos para a segunda questão. Para a segunda. A segunda, a gente está falando uma relação de... Deixa eu só botar aqui para a gente ver. De estar... Esse caso aqui está contido. Está contido. Está contido. Se a relação está contido, a gente já está vendo aqui, ó, né? A gente tem que ter ou um conjunto ou subconjunto está contido dentro desse conjunto. Nós temos aqui, nesse caso aqui, o conjunto 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se existe algum subconjunto, nesse caso, que é o conjunto vazio. Vamos lá, vamos ver os subconjuntos desse conjunto. Subconjunto.
Então, nós temos o subconjunto 5, o subconjunto 6, subconjunto 7. Deixa eu fazer o seguinte para vocês. Eu vou dar uma ampliada só para a gente ter uma visão melhor. O subconjunto 7, o subconjunto 5 e 6, o subconjunto 5 e 7, o subconjunto 6 e 7 e o subconjunto 5, 6 e 7 e o subconjunto vazio. Vamos lá. Aqui ele representa como está contido, e esse o conjunto, tá vendo? O conjunto, ele diz o seguinte: o conjunto vazio está contido dentro desse conjunto. Então, como a relação tá de subconjunto, então o subconjunto vazio está realmente contido nesse conjunto 5, 6 e 7. Então, verdadeira. Vamos para a terceira. Na terceira questão, nós temos uma relação de pertinência. Então, a gente precisa ver se isso aqui é um elemento. Se esse conjunto vazio representa como elemento. Como a gente tem o conjunto nessa questão, esse conjunto aqui como conjunto vazio 4, então quem são meus elementos? Meus elementos é conjunto vazio e o próprio 4. Então, nesse caso, a gente tem uma relação de que isso aqui é um elemento, esse aqui é um elemento. Então, essa nossa alternativa é verdadeira. Ela casa nessa primeira dedução nossa aqui. Elemento pertencente a um conjunto. Na quarta, nós temos o elemento 5. Mas, como a gente está falando de relação de pertinência, então a gente precisa ver nesse conjuntinho aqui quais são os elementos dele. Então, no conjunto 3, no conjunto temos 3, 5 e 1 e 4. Então, quem são os elementos? Como a gente está falando em relação de pertinência, quem são os elementos? São o 3, o conjunto 5 e 1 e 5 e 1 e o 4. Então, o 5 está dentro daqui? Não. Nós temos o 3, o conjunto 5 e 1 e o 4. Esses são os elementos. Então, nesse caso aqui, essa alternativa é falsa. E a quinta questão, nós temos aqui a relação de contém. E nós temos aqui o conjunto, vamos olhar para esse conjunto aqui, o conjunto 5, 6 e 7. Só para a gente fazer mais uma vez, como a gente tem uma relação de contém, que é essa daqui, a gente precisa que um conjunto contenha o subconjunto, o conjunto. Então, nesse caso aqui, esse cara aqui precisa ser o conjunto. E esse cara aqui precisa ser o subconjunto ou um conjunto. Então, o 5, 6, ele precisa conter esse conjunto ou subconjunto. Mas você já está vendo que aqui você tem, nesse caso aqui, ó, vamos fazer 5, 6 e está contido 5, 6 e 7. Nós temos menos elementos nesse cara aqui do que esse cara aqui, ó. Então, como é que eu posso ter
um conjunto conter esses elementos aqui. Não tem nem como. E outra coisa, se você fizer a relação de subconjuntos, esse cara aqui vai ter os subconjuntos. Vamos dizer 5, 6. O conjunto 5 e 6 vai ter 5 subconjunto 5, subconjunto 6, 5 e 6 e o conjunto vazio. Então, já que ele tem esses conjuntos aqui que não vão conter, não tem nenhum deles que contém esse conjunto. Então, essa alternativa é falsa. Então, a resposta correta nesse caso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, é a letra A.